julgamento que o TSE, o julgamento do TSE, dia 22, é quinta-feira, o TSE pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse julgamento deve levar em consideração todo um contexto ligado ao ex-presidente, não apenas a reunião com embaixadores, na qual ele questionou o sistema eleitoral brasileiro. Com isso, a tendência é que a Corte Eleitoral vá na contramão do próprio entendimento fixado em 2017, quando rejeitou a cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. Naquela ocasião, o TSE decidiu desconsiderar novas provas após a ação ser protocolada. Essas provas apontavam suspeitas de Caixa 2 contra os dois, a Dilma e o Michel Temer. Na época, o entendimento foi de que uma ação de investigação judicial eleitoral trata de fatos específicos e não admite que pontos considerados alheios ao processo sejam usados para julgar quem é alvo dela. Durante o evento do PL, no final de semana, Bolsonaro já sinalizou que prevê uma derrota no TSE. Segundo o ex-presidente, os indicativos não são bons. Vamos ouvir o trecho. Estamos enfrentando um problema agora. Até mesmo uma cassação, por uma condenação de ineligibilidade, porque me reuni com embaixadores antes do período eleitoral, caçado. Antes. E vamos enfrentar esse exercício 2 agora. Já sabemos que os indicativos aí não são bons, mas eu estou tranquilo. Olha, Tomé, eu vou falar para você, eu fico meio incomodado, com essa toalha jogada. Quando um líder joga a toalha, eu fico preocupado. E não sei qual é a influência do Valdemar Costa Neto nisso. Porque ele falou na semana retrasada que o Deltan perdeu o mandato porque ele infringiu a lei. Balela. A lei foi aplicada totalmente, de uma maneira totalmente torpe quanto o Deltan. Não existia a hipótese da ineligibilidade para o caso do Deltan e inventaram que existia. E ele mesmo já falou assim, se o Sérgio Moro perder, também, porque ele infringiu a lei. Isso é seríssimo. Não tem. O Sérgio Moro, ele foi vítima. Agora, andou uma ação contra ele no TRE do Paraná. Por quê? Não estou falando que ele fez coisa boa ou ruim, eu não sei. Mas a questão é, não devia ir para frente por falta de prova. Jurisprudência do TSE da última eleição. Coligação Bolsonaro entrou lá com a ação lá das rádios da Bahia, juntou um relatório, não sei se era bom, se era ruim. O presidente do TSE nem distribuiu, declarou improcedente e ainda multou em litigância de má-fé. Ou seja, sem prova não pode, mas agora no Moro sem prova pode, porque a prova pode aparecer no curso. E em 2017 a gente tem isso firmado, que outros fatos, outras provas ligadas a outras coisas que não ao cerne da investigação judicial eleitoral não pode entrar. Será que o TSE ele vai seguir a sua própria jurisprudência, ou a jurisprudência também não existe mais, acabou, PT saudações, como diria um dramaturgo petista, o que você acha que vai acontecer? A gente sabe o que vai acontecer, né? Olha, eu não sei, eu prefiro dizer que eu não sei. Não, está muito claro o que vai acontecer. São 2 pesos e 2 medidas. Olha só, nós tivemos a Dilma cassada, e ela continua elegível. Nós tivemos um ex-presidente que foi preso por inúmeros crimes, e isso foi feito pela 13ª Vara de Curitiba, pelo TRF4, por desembargadores de Brasília, e ele teve novamente os seus direitos a ser um candidato. E agora nós podemos ter um presidente cassado simplesmente por conta de uma reunião que aconteceu com desembargadores. Gente, que mundo que nós estamos vivendo? Felipe, está tudo errado. Está tudo errado.
Tire o sentimento partidário de tudo isso. Está errado o que está acontecendo. Nós estamos vendo a nossa classe jurídica se perder no Brasil de uma maneira como nós nunca imaginamos. E o sentimento da sociedade é um sentimento muito ruim nesse momento. O Bolsonaro pode ter os seus defeitos, pode muitas vezes ter se exaltado falando coisas a mais, mas não existe nada ali no meu ponto de vista como leigo. Eu não sou um jurista, eu não sou um advogado, mas o meu ponto de vista como um cidadão, eu não vejo o menor motivo para caçar o Bolsonaro. Isso é uma grande inversão de valores, é um absurdo que está acontecendo e é um tapa na cara da sociedade, Pavinato. Nós não podemos mais admitir isso. Nós estamos vendo a grande maioria dos bandidos voltarem para as ruas, a grande maioria está com seus direitos políticos garantidos, andando em Brasília, dinheiro na cueca, 40 e tantos milhões em apartamento. Né? Veja, no Rio de Janeiro o que aconteceu agora, foi solto o nosso amigo lá com quase 300 anos de sentença. O Brasil, e nós estamos, quer dizer, interessante. O Brasil, a impressão é condenação provisória. Condenação provisória. A impressão que dá para um brasileiro normal, uma pessoa que acorda e trabalha, é que nós estamos perdendo as rédeas do nosso país e que eles estão tomando conta e tomando as decisões da maneira como eles querem, em cima das interpretações de nossas leis e não seguindo de verdade a Constituição. Esse é meu sentimento como leigo da área jurídica, mas como cidadão. Vou trazer só a questão jurídica aqui, então vocês debatem melhor. Essa ação, que vai ser julgada dia 22, foi protocolada pelo PDT. Tá? É uma ação de investigação na Justiça Eleitoral. Ação de investigação judicial. Qual é o fato? O fato desta ação de investigação na Justiça Eleitoral, a AIJI, ela foi pedida com base na reunião com os embaixadores. Aí, por causa da reunião dos embaixadores, onde ele questionou a lisura do sistema eleitoral, propuseram essa ação com base no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, que é uma lei que ela fica do lado do Código Eleitoral. Né? Tem o Código Eleitoral, que tem os crimes, tem 67 crimes eleitorais. Né? Uma reunião com o embaixador nesse sentido não está descrito em nenhum dos 67, mas com base na Lei Complementar 64 de 1990, o artigo 22 fala do abuso de poder político e econômico. Mas ele tem, o caput, ele é muito claro, abusar do poder político ou do poder econômico para, o tipo penal é esse, se é abusar do poder político ou eleitoral para trazer vantagem para um candidato ou um partido. Quando você critica o sistema eleitoral, você coloca todos os candidatos e todos os partidos na mesma condição. Matematicamente é assim, porque se o problema é do sistema eleitoral, o Bolsonaro, o Padre Kelman, Simone Tebet, a Soraya Megazord, e quem mais concorrer ali? Aquele povo. O Felipe Dávila. Né? O Felipe Dávila, o Ciro Gomes, todo mundo está na mesma condição, né? Porque está todo mundo sob o mesmo sistema eleitoral. Então não dá, né? E toda norma, mesmo que não seja criminal, seja ela tributária, civil, eleitoral, quando ela impõe uma pena restritiva de direito e tornar inelegível é restringir um direito, já dizia o excelentíssimo senhor ministro aposentado do STF, professor emérito da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, professor José Carlos Moreira Alves, quando qualquer norma de qualquer ramo, ela tem uma penalidade restritiva de direito, aplica-se o artigo 5º da Constituição, que é: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, e a lei, ela deve ser aplicada sem analogia, ela deve ter aplicação estrita, certa, e essa lei, é claro, tem que ser escrita e prévia. Logo por esse entendimento, que é o melhor entendimento, porque se alguém falasse, eu sei mais, qualquer um lá desta, eu sei mais que o Moreira Alves, isso é uma fake news sem tamanho. Eu não conheci ninguém que conhecesse tanto quanto o Moreira Alves aqui no Brasil. E a situação jurídica é essa. Então, assim, pela aplicação estrita e certa da lei, não poderia, mas está todo mundo já dando como certo. Agora são 15 horas e 5 minutos. Bom, e aí, Pepe? Pavinato ele é um gênio, né? Eu li o artigo que ele escreveu no jornal de grande circulação no sábado, e toda a justificativa dele é muito fechadinha, né? Mas, Pavinato, eu discordo de você no pontinho ali. Qual ponto? Que é o ponto do gato, né? Que é o pulo do gato que você deu ali,
de forma genial, mas eu discordo de você. Quando você coloca, por exemplo, que quando você fala mal do sistema eleitoral, você não prevalece sobre nenhum outros candidatos e nenhum outro partido político, porque você isonomicamente fala mal de todo mundo está igual, mas pode ter uma consequência que as pessoas que estão vendo aquele ato, aquela reunião, porque foi divulgada na TV, né? Pode pensar assim, poxa, o Bolsonaro está sendo injustiçado. Logo, eu que ia votar no candidato da direita, eu vou votar no Bolsonaro. Então você pode ter sido instrumentalizado. Aí é mas você também. Aí é que nem o negócio do Deltan. A sua Aí é o que fizeram com o Deltan. Aí é o que fizeram com o Deltan. A sua conjectura. Sabe o que aconteceu com o Duplo Deltan? A sua foi conjectura. A dele foi também. A dele foi também. Estritamente legalista. Não, você falou o seguinte. Não, isso não é legal. Olha o que você coloca. Você coloca o seguinte: quando ele fala mal do sistema eleitoral, ele não está prevalecendo sobre nenhum partido político. Pelo contrário, ele está falando mal do sistema todo. Do sistema todo. É. Então não beneficiou ninguém. Mas o fato de ele usar uma rede nacional para falar mal, ele está tendo visibilidade. E algumas pessoas podem sim. E não, mas aí então é que nem o caso do Deltan. Então a facada O caso do Deltan. A investigação poderia vir a se tornar... Não, isso é diferente. Não. Poderia... Você está falando, poderia vir... Não, ali é claro. Você está falando, poderia vir a influenciar. Não, ali é claro. O que eu acho é o seguinte. O que eu acho? Por isso que eu acho... Assim, dois pontos. Assim, eu vou colocar a minha opinião. Eu acho que o Bolsonaro não deve ser declarado inelegível... Porque o resultado prático do ato dele não fez ele ganhar as eleições. Mas você sabe o que acontece. Ele perdeu as eleições. Não, o professor Mauri Mascaro chamava de vademecum na faculdade. Se ele tivesse ganhado as eleições... Sabe o que acontece, Pepe? Pensar em algo. O inciso 16 do artigo 22, ele fala independentemente do resultado prático. Isso é principalmente. Entendeu? Tá no inciso 16. Felipe, o que que você acha da Dilma? Agora... Que foi cassada e continua elegível. Não, mas isso é uma decisão do Congresso. Não, eu quero saber qual a sua opinião. O povo representado pela Câmara dos Deputados... Coitado do povo. Sim. Mas por que o Congresso teve que decidir isso? Não, porque quando o presidente... Mas agora eu vou colocar mais... Qual é a sua opinião? Eu vou colocar uma dedo de moça... Lewandowski. Não, a sua opinião. É contra a lei do impeachment. É contra a Constituição. Então, vamos colocar um dedo de moça neste buraco. Dedo de moça é pimenta, tá? Dedo de moça. Aí, ele falou mal do sistema eleitoral. Deixando claro, Daniel José, o sistema eleitoral é mais do que a urna. Claro. O sistema eleitoral é todo o processo, é todo o acompanhamento do TSE, dos TRS. É tudo que se faz, tudo que pode, o que não pode. O processo é complexo, amplo e vai muito além do sistema de votação. Então, eu não estou falando do sistema de votação. Mas, quando a gente olha que o sistema eleitoral proibiu a candidatura deste candidato ex-presidente, que agora vai ser julgado, de falar que o Lula era amigo do Maduro, e o Lula é amigo do Maduro, exato. O sistema eleitoral tem algum problema. Notem, não estou falando de urna. Exatamente. Acho que no final de contas, a reunião que o Bolsonaro organizou com os embaixadores, enfim, diversas personalidades no ano passado, ela foi muito infeliz. Não deveria acontecer, não deveria ter feito isso. Eu acho que foi de péssimo tom. Agora, transpor disso alguma vantagem eleitoral, transpor disso alguma condição diferente de competição para a disputa que veio acontecer em outubro e novembro do ano passado, para mim é um absurdo. Não faz absolutamente nenhum sentido. E, no final de contas, a gente visita muitas faculdades de direito, a gente conhece muita gente do direito. A gente sabe que no mundo do direito, no Brasil, tem um viés muito claro, né? Não à toa acabaram surgindo decisões como essa, como a impossibilidade de afirmar que Lula era amigo de Maduro e outras coisas tão absurdas que acontecem, estão acontecendo e vão acontecer. Tem a ver que a campanha de um candidato foi obrigada a descartar tudo que dizia respeito à amizade de Lula com Maduro. Sim. Porque não podia falar. Exato. Não pode falar uma verdade? Não pode. É isso que aconteceu. Você pode concordar ou discordar da decisão judicial, mas foi pleiteado na justiça isso e a justiça pediu para tirar.
Com base... Ponto. base? Com base na jurisprudência, com base na legislação. Ponto. Não tem que discutir aqui. jurisprudência sobre Um caso diferente, um caso diferente. Se o Bolsonaro entrasse na justiça pedindo a liberação para falar com os embaixadores do mundo todo contra o sistema, aí eu vou te falar uma coisa. Aí seria o mesmo caso. Aí eu vou te falar uma coisa. Se é pela antidemocracia do discurso, a partir do momento que o Lula deu este beijo de língua no Maduro aqui no Brasil, ele devia ser Não, e não é só isso. Ele vai receber aqui o Ortega, ele vai receber o Foro de São Paulo. E vamos combinar. Felipe, esse caso... Pô, nós estamos falando de ditador cruel. Ó, eu vou tentar falar com o maior... Chefe de Estado. Felipe, eu vou tentar... chamar de democrático. Isso é antidemocrático. Felipe, antidemocrático você chamar de chefe de Estado escolhe. Bolsonaro foi falar com o árabe, Arábia Saudita. Não, mas foi fazer business. Então, ditador. Lá é fazer business. Não, aqui é diferente. Não, peraí, deixa eu refrescar sua memória. Deixa eu refrescar sua memória. O que o Lula falou? Quem diz, eu vou te passar, eu vou passar para a Dani, você, todo mundo se conversa. Quem diz que a Venezuela não é uma democracia são narrativistas antidemocráticos. Ou seja, a ONU é uma narrativista antidemocrática. As mulheres que são estupradas por serem opositoras são narrativistas antidemocráticos. Os assassinados pelo regime, tudo com base no relatório da ONU, são narrativistas, terraplanistas, negacionistas, fascistas, antidemocráticos. E as pessoas vão ter que pedir desculpa para o Maduro. Foi isso que ele disse, não foi fazer negócio. Ele deu bitoca, não foi bitoca, ele deu beijo de língua no Maduro. Aí ele vai merecer o quê, Dani? Cadeira elétrica ou prisão perpétua? Essa é a grande questão, Pavinato. Sobre essa reunião do Bolsonaro com os embaixadores, você pode concordar, pode discordar. No entanto, ele tinha, sim, todo o direito de realizar a reunião com os embaixadores, particularmente a apresentação, se fosse fazer, eu faria de outra forma, porque existem vários especialistas aqui no Brasil, mesmo sérios, adequados para fazer esse tipo de apresentação. No entanto, não é quando nós temos um sistema que nos proíbe ou quer impedir que nós coloquemos, que questionemos esse sistema, seja ele qual for. Isso é a receita do autoritarismo. Essa é a verdade. Nada pode ser inquestionável. Nós precisamos sim questionar. E ali, o presidente estava exercendo a sua função. Você pode concordar ou discordar, mas não existe nada na lei que o impeça de realizar... Deixa eu terminar, que eu ouvi todo mundo. Não, ele pode falar mal do sistema, ele pode questionar sim, todo mundo pode questionar. Se não pode questionar, meu querido, na verdade, isso é receita de autoritarismo. Veja a Venezuela, o que tem lá no sistema eleitoral da Venezuela? Corrompido de ponta a ponta. Essa é a questão. Essa é a questão. Não se pode. Não tem nada disso na lei, não.